Contudo, entretanto, todavia, parece que eles estão começando a acordar, né? Aqueles zumbis que apoiaram o inominável, parece que estão começando a acordar. Olha só, Paulo Coelho critica novo governo Lula. Patético. Nessa matéria aqui, ele afirmou no domingo, ontem, que o terceiro mandato do presidente Dilma, o elegido, está patético. Ele fez isso através do seu perfil no Twitter e disse ainda que não está vendo seu voto em Lula valer a pena. Décadas apoiando Lula, noto que seu novo mandato está patético. Isso significa, professor, que todo idiota, em algum momento da vida, pode ter um lampejo de clarividência? Às vezes o sinal da inteligência dela é a rapidez com que ela percebe que ela foi idiota um dia. Não é isso? Então, talvez o Paulo Coelho agora, por ter sido um dos primeiros a se adiantar e falar o seguinte: caramba, que roubada que eu fiz. Agora, Caivano, eu acho que a minha questão aqui é um pouquinho mais incômoda, digamos assim, pelo seguinte: eu não acredito que essas pessoas elas sejam burras ou idiotas, entendeu? Mas, assim, muito mau caráter. Entendeu? Eu não estou falando, evidentemente, de Paulo Coelho, eu não o conheço, nem o trabalho dele eu conheço, porque eu não gosto dos livros dele. De qualquer maneira, eu não acredito que seja só idiotice ou só burrice, é mau caratismo, como, por exemplo, pessoas que atuam na economia, por exemplo. Né? Então, como é que eu vejo? Se o governo anterior não havia espaço para essas pessoas, se no governo anterior ela tentou fazer algum tipo de conchavo, algum tipo de influência, e o governo, por ser honesto, repeliu isso, eu passo a apostar no outro, ainda que seja anacrônico, ainda que seja meio bandido, ainda que possa ser integrante de um governo maldito, ainda que tenha diálogos cabulosos, entendeu? Com facções criminosas, para mim, vírgula, pode ser um pouco mais atraente, entendeu? Porque eu consigo espaço na economia. Mas olha só, é uma coisa anacrônica, é um socialista maldito, olha só, mas eu tenho espaço ali. Eu posso amanhã ser o ministro da economia, eu posso amanhã ser presidente do Banco Central, de um BNDES, então eu vou apoiar esse indivíduo. Novamente, meu amigo Caivano, quando a gente dá aula de criminologia, tá? O que é bacana é o seguinte: em que momento que o indivíduo ele cruza a linha, limite do moral? A minha ideologia, ela passa a justificar a minha imoralidade. Então, ainda que eu ache que é melhor direita, é melhor esquerda, é melhor ser cristão a ser do candomblé, é melhor ser homossexual do que heterossexual, não importa. Não importa a minha escolha. Mas até que momento que eu vou transpor essa linha do que aquilo que é moral? Entendeu? Então eu posso, por exemplo, ser uma pessoa extremamente preconceituosa, por exemplo. Mas a minha moral é jamais tratar essa pessoa de uma maneira diferenciada. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele nojo estético que as pessoas tinham com o Bolsonaro, que o Bolsonaro falava no socorreiro, porra, tive uma filha, deu uma fraquejada, tá ok? Brincando, não é isso? De um tom de ironia. Talvez com relação à liturgia do cargo não fosse o ideal, não importa isso. Importa que era o jeito dele com sinceridade. Agora, em que momento que eu falo o seguinte: em nome desse nojinho estético do que ele fala, coisas que eu não gosto tanto, eu voto no bandido. Eu voto no ladrão mentiroso. Até que ponto que a pessoa passa por esse limite? Então é uma coisa muito triste a gente ver um país agora que vai arder e vai amargar, mas novamente, não é desespero, é força para ter resiliência e mudar esse governo.